boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio de Galho em Galho. Eu tô aqui com o Robson Alberto, que é CEO da Amaze, founder também. Muito prazer te receber aqui no nosso podcast. E hoje eu e todo mundo que está assistindo, né, a gente queria saber um pouco mais da tua história. Você que é um amante do desenvolvimento de produtos, de inovação. Então, queria pedir para você se apresentar e contar um pouquinho da sua trajetória e também da Amaze. Boa. Bom, eu que agradeço o convite, o prazer é todo meu. Eu não era uma pessoa que falava muito para público, eu não gostava de gravar e agora tem sido um desafio para mim, mas um desafio bom. Eu gosto de desafios, então tá sendo interessante para mim. Legal. Bom, como você já falou e muita gente sabe, meu nome é Robson, eu sou de Angola. Essa história está sendo repetida já algumas vezes nos últimos tempos, mas vamos lá, principalmente para quem ainda não ouviu. Sim. E para quem já ouviu, sempre surge um detalhe ou outro, então é legal prestar atenção, é legal contar de novo. Eu nasci em Angola, África, no período em que estourou a guerra civil no país, em Angola. Angola viveu um período longo de guerra civil e eu nasci bem nessa época. E eu sempre morei em zonas periféricas. E eu costumo também compartilhar que lá a periferia é um pouco diferente de algumas das periferias aqui no Brasil, porque lá a gente não tem energia elétrica, não tem água canalizada, água dentro de casa, nas periferias, nas maiores periferias lá. Às vezes não tem privada, então coisas básicas, tipo saneamento básico, a gente não tem. Isso, o fator guerra e o fator pobreza mudaram muito a minha infância. Minha infância é diferente da infância de algumas pessoas que eu conheço. Bom, eu tenho Você ainda... ficou lá até quando? Boa, eu fiquei Por até que idade? 2016, quando eu tinha 23 anos de idade. Foi quando eu vim pro Brasil. A maior parte da sua vida foi lá. Sim, sim. Eu tô no Brasil, sou há 6 anos e 10 meses agora. Eu vou fazer... Na verdade, vou completar 7 anos no Brasil no mês que vem, mês de novembro. É isso. E eu tenho, ainda continuando me apresentando e falando da minha história, eu tenho 8 irmãos de pai e mãe. E a gente sempre cresceu juntinhos. Nessas condições que eu acabei de relatar. O que, bom, nos deixou muito próximos uns dos outros. Eu sou muito ligado à minha família, muito apaixonado da minha família. Eu costumo me definir por alguém que vê a vida nessa ordem: Deus, família e trabalho. Eu gosto dessas coisas com muita intensidade. Nossa, que legal. Eu sou cristão, sou muito irmão dos meus irmãos, da minha família, e sou muito workaholic. Eu gosto muito de trabalhar. Isso, assim, resume quem eu sou. Continuando a história e de forma bem resumida, a minha vida ela sempre foi muito ligada à educação, porque minha mãe nos fez acreditar que eu era superdotado. Ainda ontem Sim. no grupo da família estavam falando sobre isso. E que eu ia ser a pessoa que ia estudar muito e mudar a vida da família, porque eu ia ter um emprego muito bom e ser rico. E eu Caramba. acreditei naquilo. Então eu sempre gostei de estudar. Eu era o menino que estudava. E eu sempre cresci muito baixo de altura, de estatura física. Eu sempre fui muito baixinho. Em um dado momento eu cresci, não sei como, mas eu sempre fui muito baixinho. Eu era tão baixinho que na escola me chamavam de pequenininho. Pequenininho. Eu era o pequenininho, o menino que estudava. Ah, Legal. eu sempre quis. Tudo que eu fazia era para dar alegria para minha mãe. Era para orgulhar minha mãe. É como se eu não vivesse por mim, eu vivia para ela. Minha mãe era como se fosse um deus para mim lá atrás. Então, como ela tinha esse sonho para mim, eu seguia isso. Passava de ano em ano, nunca repetia ano. Sempre tirei notas boas, tudo para ela, para dar orgulho para ela. Quando eu estava no ensino médio,
eu ia ser a primeira pessoa da família a entrar para uma universidade, para a faculdade. Eu estava todo feliz porque eu estava mais perto de. Eu estava chegando mais perto de conquistar aquilo que a minha mãe sonhou para mim, para a gente, quando infelizmente a minha mãe morreu, faleceu. Sinto muito. Imagina. Isso mudou muito a minha vida, Sim. de novo. Eu costumo dizer que a minha vida sempre pareceu um labirinto. E que eu vou passando de fases e depois tem um outro nível de dificuldade, eu vou Foi um... alcançando para tentar sair desse labirinto. Sim. Isso para explicar e resumir como a minha história está ligada à educação. Eu me vi de novo encurralado quando eu me lembrei do sonho da minha mãe e que eu me lembrei que eu tinha que dar um jeito por meio da educação para mudar o cenário da minha vida, da minha família, como minha mãe desejou. Como que é o nome da sua mãe? Laura. Laura. Então, como eu não tinha faculdade, eu falei, cara, o que eu consigo fazer sem faculdade para cumprir com o desejo da minha mãe? Eu falei, cara, eu vou aprender inglês, porque se eu aprender inglês na minha cabeça, eu consigo sair de Angola e tentar o mundo. E se abrem várias portas de possibilidades e oportunidades, e aí sim eu consigo cumprir com o sonho da minha mãe. Daí eu tinha a saída desse labirinto que eu estava, só que tinha um problemazinho. Eu não tinha dinheiro para fazer inglês. Então eu criei uma metodologia, comecei a aprender, começou a dar certo, e a minha vida começa a mudar nesse ponto, porque eu consigo meu primeiro emprego formal e fui crescendo dentro da empresa até alcançar um cargo muito relevante dentro da empresa. Quando eu vi que minha vida mudou por causa disso, eu falei, poxa, também quero ajudar outras pessoas a mudarem suas vidas por meio disso. Então me tornei professor de inglês para ajudar outras pessoas. E a minha vida, eu digo que a minha vida mudou muito porque antes de falar inglês, ou quando eu comecei a aprender, eu estava lavando o carro na rua. E, bom, aí minha vida em Angola finaliza em 2016, quando eu venho para o Brasil. E mesmo já falando 4 idiomas com essa metodologia que eu havia criado, e mesmo tendo trabalhado na empresa que eu trabalhei, eu não consegui emprego de jeito nenhum, emprego formal. Então me tornei faxineiro num sacolão, em Belo Horizonte. Depois de ter trabalhado lá durante algum tempo, eu queria ainda cumprir com o sonho da minha mãe, não era daquele jeito que eu ia fazer isso, então eu queria trabalhar numa empresa de tecnologia agora, mas na área de educação, porque eu sou apaixonado, obcecado, obstinado por educação. Descobri a Hotmart, que é uma plataforma para cursos em vídeo, e eu falei, vou trabalhar nesse lugar. Um dia peguei ônibus, desci lá na sede da Hotmart, encontrei algumas pessoas debaixo do prédio, pedi para chamar o RH. A menina do RH desceu e eu falei para ela onde eu podia agregar tudo que eu sabia sobre a empresa e mais. Convenci ela a me colocar no processo seletivo e depois de passar algumas dinâmicas, tinha uma dinâmica que era em grupo de umas 25 a 30 pessoas para uma vaga, eu fiquei com a vaga. Bom, foi isso, trabalhei na Hotmart e depois eu decidi empreender para tirar pessoas do labirinto. Primeiro professores, porque como eu sou professor desde 2011, eu, principalmente aqui no Brasil, sentia muita dificuldade de sendo um professor particular autônomo, porque você precisa vender, cobrar e administrar um pequeno negócio. Quando o que você gosta e sabe fazer é ensinar. Então, tirar os professores desse labirinto, a gente entrega tudo para eles que eles precisam para viver da sua paixão, que é ensinar. Não precisa vender, não precisa cobrar, não precisa gastar muito tempo com desenhar material e construir material e conteúdo. E para os alunos, aula particular personalizada, de acordo com o seu perfil e interesse. Bom,
É basicamente isso. Basicamente não, né? Eu falei pra caramba. Mas aí deu pra entender de onde surgiu o Amaze, que você citou várias vezes o labirinto, né? Nossa, que bonito isso. E esse nome veio na sua cabeça, assim, como que foi? Fomos obrigados a mudar de nome, que o nome anteriormente era This Way. This Way This way. é como se fosse mostrar um caminho para Uhum. as pessoas, falar, ó, por aqui, mostrar o caminho da saída do labirinto. Uhum. A ideia nasceu assim. Depois a gente, em 2021, recebeu uma notificação extrajudicial falando para tirar o Uhum. nome, porque já existia This Way. Ah, isso acontece Gente, muito, né? foi um óbito, foi uma grande tristeza, Sim. mas acabou sendo uma bênção, porque a mês tem muito mais a ver com o que a gente faz, que Uhum. é descomplicar Sim. a forma como se ensina e se aprende. Que legal. Nossa, muito legal a tua história, te conhecer melhor. Fiquei muito feliz, assim, de você poder compartilhar isso com a gente. E especialmente saber que tudo começou nessa vontade de ter mais educação e dar orgulho para tua mãe. E hoje proporcionar isso para outras pessoas, assim, esse caminho da educação é o caminho que vai ajudar a gente em todos os outros, né? Tudo que a gente queira fazer. E especialmente para inglês, né, que hoje em dia é tão importante. Então, queria entender mais nessa parte de produtização, agora que você já falou um pouquinho da Amaze, como que você sente que o público demandou mais essa personalização dos produtos? E aí, como que a Amaze se encaixa nessa vontade do público, essa expectativa de que os produtos sejam mais personalizados? Uhum. Boa, a gente existe há 3 anos e alguns meses agora. E durante todo esse tempo, como a gente, por falta de recursos financeiros, de dinheiro, Uhum, não conseguiu sair de apenas idiomas, com foco no inglês. Mas, primeiro, já que a gente vai falar de produto, eu preciso dizer que a Amaze não é sobre inglês, uhum, é sobre educação. sim, O que a gente está fazendo no mundo, o que a gente quer fazer, o nosso lugar no mundo é mudar e melhorar a educação particular. Existem cursos, né? Hoje as pessoas aprendem com cursos gravados, aprendem em grupo, em turmas, né? uhum, Ou em aplicativos, joguinhos e mais. E de forma particular com um professor, o que a gente chama de peer-to-peer. uhum, É aí onde a gente entra, melhorar esse tipo de educação, que é particular. E é qualquer campo, em qualquer área. A gente começou com inglês, com idiomas, com inglês, porque eu já era professor de inglês. É o sim, que eu entendia de fato, e por causa de uma grande demanda, grande e crescente demanda de inglês no Brasil, porque talvez alguns ainda não saibam, mas mais de 95% da população no Brasil não fala inglês. uhum. Então, por isso que a gente está atuando nessa área, mas daqui a pouco a gente está entregando também professores de Sim. programação e outros. É pela educação mesmo, né? Exatamente. Brasileira, especialmente. Daí, então falando de produto, o nosso produto ele é pensado, ele está sendo desenhado, construído para entregar professores particulares, para atender as demandas de educação das pessoas. Agora respondendo mais diretamente a sua pergunta, vou falar da parte de experiência do cliente, né? Que é Uhum. UX, que a gente chama. Sim. Faz uma diferença enorme, e eu vou mencionar aqui um exemplo, que talvez eu mencione de novo um pouco mais para frente, mas o do Nubank. Uhum. Na América Latina inteira, o Nubank é a empresa que eu mais gosto, assim, Uhum. Inspiração, assim. muito. E por causa de um fator até simples, experiência do cliente. Eles investiram muito Sim. nisso, e a cultura do Nubank, ela é toda voltada para isso. Ela é muito centrada no cliente e tem uma grande facilidade a usar os produtos do Nubank, desde o aplicativo até os serviços deles. Então, É muito intuitivo, né? muito, muito. E eu vou te falar que é algo que a gente peca e eu vou depois explicar um pouco por quê, mas ah, tem uma vantagem gritante, enorme,
trabalhar centrado na experiência do cliente, no que a gente chama de UX. Então, investir em UX é um fator primordial e relevante se qualquer empresa quiser se manter competitiva. Uhum. Você sai lá na frente, né? Porque você tá falando. Acho que um pouco do que a gente começou a ver, essa movimentação de UX, eu não só crio algo, mas eu penso em quem está recebendo esse algo. E também com a transformação digital, acho que veio muito isso, né? Antes a gente se comunicava muito daquela forma, é isso e acabou. Eu estou te colocando esse conteúdo e aceite, e agora tem mais essa troca, né? A gente ouve o que as pessoas têm a dizer, então essa demanda vai vindo muito do público, né? Com E certeza. o que que você sente que a Amaze peca em UX que você comentou? Boa. A gente, quando começou, a mês começou de uma forma diferente também de muitos negócios bem-sucedidos. Porque a mês começa numa das piores fases da minha vida, quando eu tava endividado, tava quase sendo despejado da casa que eu morava. Eu morava numa república, no quarto de empregada, e eu tava devendo o aluguel. Isso em 2020, Isso aqui, em São aqui Paulo. no não, em Belo Horizonte. Belo Horizonte. É, eu moro em São Paulo só há 1 ano e meio. Eu passei 5 anos e meio em Belo Horizonte desde que eu cheguei no Brasil. Eu tava numa fase muito difícil quando eu falei, poxa, você sabe falar inglês e existe demanda, então vá ajudar as pessoas e se ajude, né? Uma vez eu fui dar uma aula e me pagaram a mensalidade. Aí peguei ônibus de volta para casa, comprei comida e comecei a juntar um dinheirinho para fazer site e começar a fazer cartões e divulgar. Foi daí que nasceu a Amaze, assim, com R$ 400. Por que eu tô falando sobre isso? Porque a falta de dinheiro naquela época e mesmo depois, ao longo da nossa história, desses 3 anos, nos fizeram não ter ah, um time grande de profissionais experientes e sêniores e mais. Então, a gente nunca teve, por exemplo, um designer de produto, que é essa pessoa que pensa UX, que Sim. pensa a experiência do cliente. Eu não tenho faculdade ainda, então tem algumas áreas que eu domino e UX não é uma delas. Eu entendo até bem de pessoas, mas tem toda uma ciência por trás. Por não ter esse profissional dentro da Amaze, a gente acaba pecando muito. Aí recebe feedback dos clientes e vai fazendo ajustes, mas a gente peca por não ter ainda um profissional na área. Mas se as pessoas que acompanharam a evolução do nosso produto até tá melhorzinho hoje. Vai evoluindo com o tempo e também, você falou, tem 3 anos, né? Então faz parte, assim. Mas pegando um pouco essa tua história, eu vejo que tem muito empreendedorismo aí, né? Uma vontade de fazer acontecer o que você quer, enfim. Você sente que além desse incentivo da tua mãe de acreditar em você, tem alguém que te inspirou? Alguma marca que te inspirou nisso, nesse caminho? Tá. Olha, meu irmão mais velho, ele sempre levou livros sobre empreendedorismo para casa Legal. e, bom, surgiram vários nomes e as histórias do Facebook, do Steve Jobs e mais. A pessoa que mais me inspira nesse mundo todo de empreendedorismo e tecnologia, mais é Steve Jobs, então se eu fosse mencionar o nome seria ele. Depois fui aprendendo de empresas como Hotmart e Nubank. Agora, assim, de onde eu venho e de onde pessoas como eu, pessoas da minha cor, vêm, muitos empreendem por necessidade. Sim. E a falta de recursos muitas vezes aguça a criatividade. Às vezes mata paixão, desejo e mais, mas muitas vezes aguça a criatividade. E, poxa, às vezes
a gente não empreende porque enxergou uma oportunidade no mercado. Às vezes é porque tem que pagar a conta Sim, e não tem emprego, às vezes é isso. Então, no meu caso, foi um mix dos dois, paixão e necessidade. sim. Se vê num lugar ali, eu preciso sair dessa situação que você estava devendo aluguel, né? Que você Uhum. comentou. Então tem que ser criativo aqui, né? Uhum. Isso é um desafio que muita gente, especialmente no Brasil, né? A gente sabe que muita gente passa. E o brasileiro tem esse jogo de cintura, né? Exato. Para mudar, reverter a situação. Eu acho que nisso também vem muito esse espírito inovador, sabe? Claro que não tô romantizando a parte triste, assim, a parte da desigualdade social que a gente vive, enfim, do racismo e tudo mais. Uhum. Mas pensando que a inovação, ela tá no nosso dia a dia também, sabe? Uhum. E aí, queria entender de você, assim, como que você sente que a inovação te ajuda hoje na Amaze para você se manter competitivo ali com as outras empresas, enfim. Boa. Bom, a gente, falando de competitividade, a gente compete com empresas bilionárias, empresas... Aqui no Brasil, a gente compete com empresas que já receberam muito dinheiro de investidores, até startups novas entrantes no mercado, elas já saem na frente porque receberam muito dinheiro. E a falta de dinheiro nos obriga a ser muito criativos para conseguir competir, senão a gente nem existiria no sentido de estar lá entre as. E como é que a inovação nos ajuda e o que a gente faz? A gente é muito centrado no cliente. Uhum. Para mim, inovação não é sobre ter a ideia mais mirabolante e aplicar e ser inovador por ser inovador. Para mim, inovação é entender o que é dor, das pessoas e de forma criativa você vir com uma solução. Por que é inovação? Porque você vai fazer algo que ainda não foi feito ou vai fazer de uma forma diferente da que está sendo feita. É isso que a gente tem tentado fazer, por exemplo. O mercado todo estava entregando aulas em grupo, aulas em massa. E a gente decidiu, por mais custoso e oneroso que fosse, entregar de forma particular. Só que aí tem que ser muito criativo, porque senão não escala. Como é que a gente ia fazer para ainda assim ter receita e escalar? Começou a usar tecnologia para isso. Enfim, depois talvez consiga contar com mais detalhes, mas é isso. A gente está usando agora a inteligência artificial, por exemplo, para otimizar o match entre o professor e o aluno, sem ter muito trabalho operacional. Que legal, nossa. Isso é muito massa, assim, a gente sabe que inovação não é só tecnologia, que tem gente que acha que é, mas, enfim, é muito mais, né? A tecnologia é uma ferramenta da inovação. Sim. Mas eu queria entender como que você sente que existe essa ligação. Hoje em dia é pela inteligência artificial mesmo? Tá. A sua pergunta, pelo que eu entendi, é a ligação que existe entre inovação e tecnologia, né? Tá. Vá. Então, para mim, inovação existe existe em qualquer área. Moda e o resto, mesmo sem tecnologia. Tecnologia é uma ferramenta para a gente trazer inovação para as pessoas. Sim. A ligação seria isso. Ó. A inovação existe parte de pensar em soluções criativas, como eu falei, de coisas que ainda não estão sendo feitas ou fazer de uma forma diferente. E aí, muitas vezes, para pulverizar essa solução, a gente usa a tecnologia. A tecnologia acaba sendo um dos mais eficientes para entregar a inovação. É assim que eu vejo a ligação entre os dois. Falando de inteligência artificial, como inteligência artificial é como se fossem máquinas mimetizando, fazendo trabalho
humano, mas não um trabalho braçal, apenas como aconteceu lá atrás, mas agora trabalho de criação, até como se fosse de certa forma raciocínio também, né? Então passa por inovação, tecnologia acelerada. Uhum. E é impressionante o quanto ajuda, né, na produtividade também. A gente aqui na Monkin está cada vez mais tentando buscar informação e aplicar no dia a dia, né, as soluções de inteligência artificial e ajuda muito a gente a ser mais ágil também. Essa mentalidade de startup vem muito disso, né, de procurar essas soluções que vão ajudar a gente a sair daquele processo mecânico, burocrático e que muitas vezes, como você falou, mimetizando ali o humano às vezes não tem tempo suficiente para fazer aquela quantidade, né, de demanda. Então, eu acho isso muito legal. E como a gente sabe que a inteligência artificial, assim, ela não é uma tendência, porque vem há muito tempo, mas ao mesmo tempo tem se falado cada vez mais, né? Disso. Como que você vê que isso vai, assim, na sua opinião mesmo, como que isso vai permear outros mercados, assim, varejo, saúde? Você tem uma visualização de como que isso vai rolar nos próximos anos aí? 5 anos? Boa. Não sou, primeiro, não sou não sou expert no assunto. Uhum. Me interesso muito, tenho estudado e a gente tem trabalhado com inteligência artificial muito voltado para a experiência do cliente e para a educação. Sim. Ah, vou comentar até algo que a gente quer fazer na MEIS, que eu estou esperando muito que em 2024 a gente esteja muito avançado nisso e que lidere isso. A gente quer ter professores em inteligência artificial. Então, imagina que você contrata um professor pela mês, você tem um professor humano, mas você pode ter extra classes com esse professor de inteligência artificial para tirar dúvidas. Aí vai ser um professor, por exemplo, você contrata a Letícia como um professor humana, mas você tem a inteligência artificial da Letícia, que fala como a Letícia, gesticula como a Letícia. Né? Então você vai estar tendo aulas com a Letícia, pagando um pouco mais barato, e você libera a Letícia para descansar, em vez de estar lá tirando todas as suas dúvidas que a inteligência artificial consegue tirar. Como é que eu vejo o impacto disso em outros setores? E olha, poucas pessoas conseguiriam falar de daqui a 5 anos. Muita gente vai chutar. Poucas pessoas. A gente não tem, na verdade, ainda a ideia, a noção do quão nocivo isso vai ser, ou para onde vai, ou benéfico. Segurança de dados e tudo mais. Sim. Também, né? Mas assim, pelo que a gente já consegue ver hoje, eu tava vendo na área de moda, por exemplo, eu vi um vestido que foi aplicada inteligência artificial nele e ele pode mudar de cor, formato, você viu, né? Então, muito legal. Eu acho que, assim, olhando para 2023, 2024 tendências, vai afetar todas as áreas. Bom, o Brasil, por exemplo, não vai desenvolver muita coisa, vai consumir, mas vai acabar afetando sim todas as áreas. Como não dá para adiantar muita coisa, a gente está ainda aprendendo, entendendo o que é isso. Sim. E só para falar de um ponto também que você mencionou, que a inteligência artificial é algo já antigo, mas agora se fala muito, é porque o que surge agora é uma melhoria, uma evolução da inteligência artificial generativa, que é diferente. Sim. Porque com alguns comandos você consegue fazer com que os modelos de inteligência artificial gerem coisas como imagem, textos, mimetizando o humano. Sim, isso é incrível. Eu estava esses dias até aqui a gente tem esse estúdio no Cubo, né? Eu estava numa palestra aqui que as pessoas estavam comentando como que é utilizado na Amazon, enfim, em várias empresas. E eu estava entendendo que realmente é cada vez uma evolução maior e que em alguns casos é inesperado até, né? O que vai acontecer, o que a inteligência artificial gera, você não espera que fosse daquele formato ou
tão parecido quanto uma pessoa fazendo, né? Uhum. Até há um tempo atrás, esses dias, né? Teve a trend da Pixar, que causou bastante Uhum. esse papo que eu acho importante, que é sobre valorização dos artistas na geração de artes, né? Por exemplo, fala-se muito também dos dubladores, como que vai ficar com a inteligência artificial. Então, eu acho que é um tópico que a gente ainda vai falar muito, entender os limites, né? Da segurança de dados, da ética também, né? Do uso. E, enfim, mas eu fico feliz, assim, de saber que a gente está caminhando para um lugar e que essas conversas estão acontecendo, né? A gente não está fingindo que não vê. Uhum. Mas, pra gente encaminhar pro final do nosso papo, que aqui é mais rapidinho, queria saber, assim, se você olhasse para trás agora pro Robson, que estava lá na Angola, que ele estava com a mãe dele, falando com ele para ele estudar e não desistir, enfim. O que você diria de dica, de conselho para ele, se você pudesse voltar no tempo? Dar um jeito de fazer faculdade, arrumar um emprego bom e mudar a vida dos seus irmãos, da sua família. De verdade, assim, eu acho que se tem oportunidade para ser assim, é bom. Hoje eu gosto mais de empreender. Eu não saberia mais fazer outra coisa se não empreender. Talvez temporariamente, mas eu empreenderia de novo. Mas assim, é porque a gente acaba meio que viciando em alguns casos. Hoje eu gosto de criar coisas. Eu gosto de tomar risco. Hoje Sim. eu sou assim. Mas tem muito sofrimento. Muito. Sim. É inimaginável, assim, você só consegue entender isso depois que você faz, depois que você está vivendo, e nem assim você ainda sabe o que está por vir, todo o sofrimento que você vai ter que passar. Eu costumo dizer que empreender é perigoso, porque muita coisa, você corre perigo de muita coisa, questão de saúde mental, saúde emocional, saúde física, porque o tempo todo, por exemplo, você está sendo questionado se você consegue entregar, se você é capaz de fato. Não sei se todo mundo consegue passar por essa pressão, como ficar a autoestima, porque você não vai entregar muitas vezes. Dá muito mais errado, né? Isso, dá muito mais errado do que certo. Então, o conselho que eu daria para mim lá atrás é, de fato, estude mais, porque, poxa, a educação é muito bom, muda a vida de um indivíduo. Então, eu diria isso, estude, tenha um emprego muito bom, assim como eu diria o que a minha mãe falou, estude pra caramba, arruma um emprego muito bom, fica rico e muda a vida da sua família. Mas que legal, você tá mudando a vida de muita gente. E parabéns, eu tenho certeza que a dona Laura tá muito orgulhosa. Muito obrigada pelo seu tempo aqui. Eu que agradeço. Espero que você tenha gostado. Eu gostei. Quero agradecer você que assistiu até o final, aos nossos parceiros aqui, o Cubo, a Cati, também o Bicafé, a Fujifilm, que nos apoiam sempre. Então, muito obrigada, deixe seu like se você gostou do nosso papo, o comentário aqui também. Quer falar o último recado? Quero. Antes de eu me esquecer, eu queria posso agradecer aí, né? Obrigada. Queria agradecer muito a uma pessoa muito especial, a Nath, da Unmaze. A Nath é a nossa super heroína lá dentro. Legal. É alguém que chegou desde o início da Unmaze, está com a gente até hoje. E, poxa, muita gente sabe que sem a Nath, a Unmaze não existiria até hoje. Então, eu tô reservando esse espaço para agradecer a Nath. Tamo junto. Um beijo pra Nath, então. Beijo, gente. Até o próximo episódio. Deu. Valeu.